E se eu te dissesse que o maior inimigo que enfrentamos não está lá fora, não está nas crises, nem nas pessoas, nem nas circunstâncias da vida? O verdadeiro perigo, o mais silencioso e implacável, mora dentro da nossa própria mente. Baruch Spinoza descobriu isso séculos atrás e pagou um preço altíssimo por ousar pensar diferente. A filosofia dele não era perigosa por incentivar rebelião ou violência. Era perigosa porque arrancava de dentro da alma humana a última ilusão de conforto e controle. Spinoza teve a coragem de olhar nos olhos do medo e dizer: "Você não é real. É só uma interpretação." Ele mostrou que o sofrimento muitas vezes não vem dos fatos, mas das histórias dramáticas que contamos sobre esses fatos. A filosofia que assusta, porque liberta ao contrário das promessas doces da fé cega ou do consolo espiritual fácil. Spinoza ofereceu algo mais árido, mais duro, mas infinitamente mais verdadeiro. Ele propôs um caminho de racionalidade, de observar a natureza e Deus exatamente como são, de entender as emoções como parte inevitável da existência e usar a razão como guia, como bússola, como filtro. A proposta de Spinoza é simples, mas implacável. A mente humana cria o sofrimento, e é a mesma mente que pode dissolvê-lo, só que isso é desconfortável demais para um mundo que prefere se esconder em ilusões reconfortantes. Talvez por isso, o segredo de Spinoza ficou escondido por tanto tempo, esquecido em páginas empoeiradas, silenciado por conveniência. Mas agora, chegou a hora de tirar essa filosofia da escuridão, de trazer à luz uma verdade capaz de libertar. O medo não mora no mundo A. Mente humana é uma máquina de fabricar tragédias que nunca acontecem, e Spinoza sabia disso como ninguém. Para ele, o medo é apenas uma reação exagerada às nossas interpretações. O problema não é o que acontece, mas a história que a gente inventa sobre o que acontece. Você já mandou uma mensagem e não recebeu resposta? Em segundos a mente já cria um filme. Rejeição, desprezo, abandono. Spinoza diria: calma. Isso é só sua imaginação tentando preencher um vazio de informação. É ansiedade disfarçada de narrativa. A solução? Observar os fatos. Separar fantasia de realidade. Treinar a mente para questionar: o que realmente aconteceu aqui? Essa prática, baseada na ética de Spinoza, devolve à razão o controle sobre as emoções, e com isso, quebra o ciclo do sofrimento automático, a história de quem pagou o preço pela liberdade. Mas para entender a profundidade dessa filosofia, a gente precisa olhar para a história de quem a criou. Baruch Spinoza nasceu em Amsterdã, no século XVII. Filho de uma comunidade judaica ortodoxa, que não aceitava desvios de pensamento. Desde jovem ele começou a questionar dogmas religiosos, e isso custou caro. Aos 23 anos, foi excomungado de forma brutal. Perdeu amigos, família, trabalho, tudo. Mas em vez de se curvar e voltar atrás, Spinoza fez algo extraordinário. Transformou o exílio em laboratório. Foi no isolamento que ele lapidou uma filosofia que hoje inspira quem quer viver sem medo. Spinoza descobriu que a verdadeira liberdade não depende de aprovação externa. Ela nasce quando a razão e a emoção param de brigar e começam a trabalhar juntas. Um Deus sem trono. Um universo sem culpados. Talvez o ensinamento mais impactante de Spinoza esteja na sua visão sobre Deus. Para ele, Deus não é um juiz sentado num trono celestial anotando pecados. Deus é a própria natureza. Cada flor, cada terremoto, cada estrela no céu, tudo é Deus em ação,
E isso muda tudo. Não existe punição divina. Não existe azar pessoal. As coisas simplesmente acontecem porque fazem parte da natureza das coisas. Spinoza nos liberta do medo da culpa, do castigo e do porquê comigo. Porque ele mostra que o universo não tem nada contra ninguém. Ele apenas é. Livre-arbítrio e a ilusão do controle outro? Ponto desconfortável. Spinoza também desmontou a ideia de livre-arbítrio, como entendemos. Para ele, não somos completamente livres. Nossas decisões são resultados de uma cadeia infinita de causas. Ambiente, cultura, genética, experiências. Isso não significa que você não tem responsabilidade. Significa que se culpar sem entender as causas é inútil. Quer vencer a ansiedade? Entenda o que a provoca. Não adianta mandar o corpo relaxar se a mente está em guerra. Aceitar que não temos controle absoluto não é fraqueza, é clareza. Expectativas irreais e a raiz da ansiedade Spinoza também foi direto ao ponto, quando o assunto é expectativa. A frustração nasce não do que acontece, mas do que a gente esperava que acontecesse. Criar um roteiro mental perfeito da vida é o caminho mais rápido para a decepção. Ele dizia: em vez de sonhar que tudo vai sair como você planejou, aprenda a lidar com a realidade como ela é. Imprevisível, imperfeita, indiferente aos nossos desejos. Esse realismo sereno reduz a ansiedade pela raiz e transforma a vida em algo muito mais leve de carregar. A tríade de Spinoza: observar, racionalizar, aceitar. No centro da filosofia prática de Spinoza, existe uma tríade poderosa: observar as emoções sem julgamento. Medo, raiva, ansiedade são dados, não defeitos. Separar fantasia de fato. Questionar cada pensamento exagerado com lógica. Aceitar o que não pode ser mudado e agir sobre o que pode. Inteligência prática, não conformismo. Essa é a fórmula para viver com liberdade interior. Não é fácil. Não é rápido. Mas é real. Spinoza morreu em 1677 sem fama, sem fortuna, sem seguidores. Mas a sua filosofia atravessou os séculos. Porque quem entende de verdade nunca mais olha para o medo do mesmo jeito. Agora que você conhece o segredo de Spinoza, só existem dois caminhos: seguir como se nada tivesse mudado, ou aplicar esse conhecimento e viver com mais clareza, leveza e liberdade interior. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar explorando ideias que desmontam ilusões e colocam o poder de volta nas suas mãos. Inclusive, tem um vídeo agora mesmo na tela que aprofunda ainda mais esse tema. Clica lá e continua comigo nessa jornada de transformação. Até a próxima!